Grande Cacai, advogado, está aqui com a gente para passar aqui a véspera de Natal. Tudo bem, Cacai? Bem-vindo. Oi, Miguel. Alegria estar aqui com você. Tudo bem, Henrique? Alegria Tudo bem, Cacai? Como é que tá? Tudo ótimo. Já trouxe o peru aí, o tender, alguma coisa? Porque já tá praticamente no Natal aqui com a gente, hein? É verdade. Já estamos comemorando esse final de ano, né? Então, Cacai, tem uma pergunta para você. A gente tem essa decisão hoje do PGR de manter a prisão do Braga Neto, né? Então, eu queria saber o que você acha disso. E vamos começar a fazer um balanço de tudo que aconteceu esse ano, da justiça brasileira, essas decisões. Foi um ano bem intenso, não é verdade? É verdade. Veja bem, a prisão preventiva, como nós sabemos, é uma exceção, né? Quando você tem uma investigação desse porte, em tese não justificaria uma prisão se não tivesse tido, eu li a decisão e também o pedido e tal, uma tentativa de obstrução de justiça. Agora, claro, se você tem uma tentativa de obstrução de justiça de alguém que atentou contra o Estado Democrático de Direito, alguém que estava coordenando a morte do ministro Supremo, planejando matar o presidente da República e o vice-presidente eleito e tal, essa obstrução não tem como ser mais grave. A partir daí, não se pode imaginar que uma semana depois vai deixar de existir os requisitos para a prisão preventiva, né? A prisão preventiva é algo muito excepcional, mas em havendo os requisitos comprovados para que haja a prisão preventiva por obstrução de justiça, é uma coisa difícil, viu, Miguel? Aí é um dos momentos, assim, eu sempre comento isso muito para quem eu vou advogar, né? Olha, respeite o Poder Judiciário, não tente fazer nada que possa sequer parecer uma obstrução de justiça, porque senão, é claro, a dificuldade posterior de uma liberdade é muito grande. Então, eu acho que o esperado era a manutenção desta prisão. Ô, Cacai, me diz uma coisa que surgiu aí em torno da prisão do Braga Neto, eu sei que isso já está há alguns dias sendo mastigado, mas nunca é demais a gente tentar explicar isso de novo. Eu queria que você explicasse como é que funciona exatamente o dispositivo legal que permitiu ao general da reserva, Walter Braga Neto, ficar detido numa sala similar a uma sala de Estado-Maior dentro de uma unidade militar, e não ter sido encaminhado, por exemplo, para uma carceragem militar, ou eventualmente até para um presídio comum, que não iria acontecer. Enfim, tem toda essa questão. Mas ainda assim é uma dúvida que surge o tempo inteiro. Até agora há pouco aqui tinha alguém questionando o fato de que ele está preso num quarto, aquilo é uma verdadeira suíte e tal. Ninguém simplesmente pariu essa ideia. Isso tem que ter algum amparo legal e não à toa ele está lá por isso. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente como é que funciona isso na prática. Henrique, é importante que as pessoas tenham a dimensão exata do que está acontecendo. Não há nenhum privilégio excepcional em relação a esta prisão. Há uma previsão legal. Você pode até dar um passo atrás e falar o seguinte: opa, mas não deveria existir privilégio para ninguém no momento em que determina uma prisão. O que ocorre? O advogado, por exemplo, o advogado, em regra, se ele está preso em função de alguma coisa ligada à advocacia, ele tem direito a uma cela diferenciada até o trânsito em julgado. É assim que funciona. Pode haver essa mudança? Pode. A sociedade tem que discutir que isso não é o que a sociedade quer. O general Braga Neto, ele está preso num quartel, é assim que funciona, nós tivemos vários exemplos, não de general 4 estrelas, é a primeira vez. Mas vocês devem se lembrar, quando foi preso o governador de Minas Gerais, ele cumpriu, até terminar o julgamento, ele cumpriu exatamente no quartel deste. Então, assim, embora eu entenda a perplexidade de quem não acompanha e não conhece a legislação, primeiro que a prisão, mesmo que seja uma prisão que tenha esses privilégios, é uma morte, uma desonra para um general 4 estrelas. Ele está preso, ele pode não estar submetido a uma carceragem, porque tem uma lei específica que cuida disso, não há nada de irregular nem de ilegal. Mas ele está preso, ele está sendo submetido no dia a dia dele a alguém
penso que da Polícia Federal, talvez tenha sido delegado até alguém do Exército, mas que é inferior a ele, que está coordenando. Ele não pode, ele tem que sair no horário tal, ele tem que seguir o horário tal. A comida dele é no rancho. É um privilégio? Claro que é. Em vez dele comer no presídio, dentro da cela que ele está, ele está numa cela. Ah, mas não é uma cela. É uma cela. Não tem grade. O ideal seria que no Brasil as prisões fossem todas elas muito melhores do que são. Eu até proponho para as pessoas que façam veja bem, eu sou um cara que vocês me conhecem. Eu quero que esse cidadão seja levado a ferro e fogo ao processo. Ele atentou contra o Estado Democrático de Direito. Eu acho que ele vai ser condenado ao final. E quando condenado, ele vai para a papuda. Essa que é uma questão que tem que ser levada. Até que seja definida a condenação e o trânsito em julgado, alguns cargos, por definição legal, o Congresso pode voltar a discutir isso, por definição legal. Essas pessoas têm o direito, o advogado tem uma sala de Estado Maior, não sei como é que funciona bem isso, nunca advoguei para advogado que foi preso, assim como os militares de alta patente também têm. O que é mais importante, na minha visão, Henrique, nós discutimos o seguinte: é a primeira vez na história do Brasil que um militar da mais alta patente, general 4 estrelas, é preso por determinação de um juiz civil. Não foi do juiz militar. O Supremo Tribunal é o Supremo Tribunal, mas é um juiz civil. O Alexandre é um juiz. Como o Supremo Tribunal tem o título de ministro, é um ministro, mas ele é um juiz. E é um juiz civil, não é um juiz militar. Isso foi um avanço fantástico que nós tivemos. E o principal, viu, Miguel? Não houve um movimento sequer contrário a essa prisão. Eu acho que isso foi a maior demonstração de estabilidade democrática que nós tivemos nos últimos tempos. Você prende um general 4 estrelas, num sábado, até uma excepcionalidade, porque ele estava, num dado momento, na sexta-feira, não podia ser preso, e não houve nenhum movimento militar, nenhum movimento que você tivesse visto da extrema-direita. Houve um silêncio geral e uma aceitação, claro que com certa perplexidade, mas extremamente importante para o Estado Democrático de Direito. É um requisito que ele está cumprindo dentro da legalidade. A sociedade pode depois discutir. Veja bem, já foi um grande avanço uma prisão vinda de um juiz civil. Grande. Ninguém discutiu. Não teve lá um general que disse, mas quem tinha que decidir isso era o Superior Tribunal Militar. Não teve ninguém que falou isso. Ninguém. Eu não vi uma única linha. Foi uma normalidade democrática. Agora, existe uma lei e essa lei tem que ser cumprida. Agora, é importante que as pessoas saibam. Em havendo o julgamento, que será rápido, no meu ponto de vista, nós temos agora que acompanhar o doutor Paulo Gonet, que já está com os relatórios prontos. Em havendo o julgamento e a condenação, esse processo pode ser muito rápido, bastante rápido. Toda eu diria, a materialidade está comprovada. Nós temos 300 condenados, Miguel. 300 condenados. Os fatos serão discutidos apenas a comprovação da autoria. Você estava lá, você participou, até que ponto você participou. Isso aí não vai ter perícia técnica, vai ser uma prova provavelmente testemunhal. Claro que a defesa tem ampla defesa, pode pedir o que quiser. Mas, no meu ponto de vista, vai ser um julgamento rápido e, em havendo a condenação, o cumprimento da pena se dá nessas masmorras brasileiras, que eu espero que a ultradireita, pela primeira vez, venha discutir de forma diferenciada o sistema carcerário no Brasil, quando essas pessoas, porque o Bolsonaro vai ser preso, o general Heleno vai ser preso. Eu espero que elas venham discutir que bandido bom não é bandido morto. Eu não gosto dessa expressão, mas é a expressão que eles usam, para que a gente possa discutir o sistema carcerário brasileiro. Cacai, tem uma... Depois eu quero voltar a essa questão aí do indiciamento do Bolsonaro, né? Eu quero voltar a essa questão, mas eu quero só mudar aqui de assunto para outro tema que você acompanha bastante de perto, né? Que é a investigação do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, sobre os crimes da Lava Jato, né? Sobre os eventuais crimes cometidos pela Lava Jato. Você tem um relatório muito forte da CNJ, que foi publicado há alguns meses,
E você mandou uma nota aqui para a imprensa, para mim também, falando aí que está preocupado, que isso pode haver algum atraso, que o PGR pode atrasar no procedimento, né, desse relatório. Qual a sua expectativa para a continuidade das investigações do CNJ sobre os crimes cometidos por Sérgio Moro, por ex-juízes do TRF4, os crimes da Lava Jato? Miguel, esse hoje, para mim, é o ponto mais sério das minhas preocupações. Porque, veja bem, no que diz respeito à investigação que se dá contra o golpe de Estado, eu acho que formou-se quase uma unanimidade no país que eu digo das pessoas que pensam, que são democratas, sérias, de que é necessário fazer esse enfrentamento. Tem trazendo as pessoas presas, não é possível que você tenha 300 pessoas presas que não faziam parte da cúpula da organização e que não chegue agora aos organizadores, está chegando. Tem um general 4 estrelas preso por pedido, primeiro da Polícia Federal e depois do Procurador-Geral da República. É importantíssimo que a gente frise isso. Então, o doutor Paulo Gonet está tendo um papel fundamental na investigação daquilo que mais grave tem hoje, que é exatamente o enfrentamento dessa tentativa de golpe de Estado. Só que eu tenho uma preocupação enorme agora no final do ano. Eu voltei ao assunto, depois de falar com alguns ministros do Superior Tribunal de Justiça e com alguns senadores da República, com o que está acontecendo com o relatório que foi feito no final de maio e junho pelo Conselho Nacional de Justiça. Veja bem, eu queria a reflexão de todos vocês. Eu andei o Brasil inteiro falando que esse grupo de Curitiba, esse grupo coordenado pelo Moro, que ele era o chefe, que tinha como subchefe o Deltan e alguns procuradores, a ex-juíza também e tal, era um grupo que estava corrompendo o sistema de justiça. Enquanto eu falava, eu sou um advogado. Mas depois houve um processo de investigação do Conselho Nacional de Justiça. O doutor Luiz Felipe Salomão, um ministro que à época era corregedor, coordenou uma investigação através da Polícia Federal, que chegou à conclusão de que existiu, na visão deles, e foi julgado pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça, que existiu corrupção, peculato e organização criminosa. É um escândalo que isso não tenha sido tomado providência em relação a isso. O doutor Luiz Felipe Salomão fez o papel dele, com altivez, com independência, com coragem. O relatório é devastador. O que me causa perplexidade, e eu estava me segurando, mas agora chegou o final de ano, não dá mais para segurar, é que há 6 meses esse relatório está na Procuradoria-Geral da República. Não há providências. Isso é um escândalo. Claro, eu não vou dizer que é um esprit de corps que eles estão protegendo porque são juízes e procuradores, que seria leviano. Mas evidentemente que tem que haver uma manifestação. Veja bem, o que aconteceu? Um relatório do corregedor, Luiz Felipe Salomão, levado ao plenário do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça é um órgão presidido pelo presidente do Supremo Tribunal, que tem o direito, e nesse caso exerceu, de ser contrário. O doutor Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal, presidente do Conselho Nacional de Justiça, foi contrário à posição do ministro Luiz Felipe Salomão. Só que foi julgado pelo plenário. Gente, não é uma manifestação, uma notícia crime feita por um advogado, não. É uma decisão do plenário do Conselho Nacional de Justiça. É um escândalo que isso não tenha sido levado adiante. Um escândalo. Eu não consigo entender. Hoje eu falei com vários ministros, falei com a Polícia Federal, falei com várias pessoas ligadas ao Ministério Público, porque eu não consigo entender. Claro, não existe crime de hermenêutica. O doutor Paulo Gonet pode chegar ao aquele subprocurador que ele submeteu o fato e dizer o seguinte: discordo da posição do Conselho Nacional de Justiça. E arquiva. Tome uma atitude. O que não pode é ficar durante 6 meses, 7 meses, um relatório aprovado pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça sem que tenha uma providência. O que acontece? Esse relatório, doutor Miguel, ele funciona como sendo uma notícia crimes. Nesse caso, o Ministério Público só pode fazer 3 coisas. Pede um arquivamento, acho quase impossível,
pedir o arquivamento de algo que foi julgado no plenário do Conselho Nacional de Justiça, que foi debatido, que por maioria foi aprovado. É incrível. É incrível como as pessoas não veem a gravidade disso. Ele pode pedir mais diligências, está no direito. Claro que penso que aquilo que foi apurado pelo Conselho Nacional de Justiça tem que ter uma seriedade na observação do que está posto lá. Ou pode arquivar, o que seria, para mim, um escândalo. Aí nós temos que voltar a discutir sobre queixa-crime subsidiária, ou seja, a sociedade que foi vítima de um crime dessa gravidade, segundo decidiu o plenário do Conselho de Justiça, vai ficar simplesmente sem ter nenhum tipo de atitude? Vocês se lembram bem, na época da pandemia, em que eu acompanhava em casa aquela CPI fortíssima, e eu ligava para os relatores e para o relator, para o senador presidente, para outros senadores, que são meus amigos, falava: vocês vão aprovar um relatório fortíssimo, paralisou o Brasil e vão frustrar o Brasil, porque o relatório da CPI não deu em nada sobre o aspecto da criminalização, especialmente do Bolsonaro, do ministro da Saúde e tal. É a mesma coisa. São os poderes imperiais do Procurador-Geral da República. O Dominus Lide, nesse momento pré-processual, ele tem mais poder que os 11 ministros do Supremo Tribunal juntos. Nós temos que mudar isso. Não é possível que o Conselho Nacional de Justiça, um órgão importante, com essa capilaridade que tem, com essa importância de ser presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que tinha o direito de ser contra e foi e perdeu no voto. Agora tem um relatório que simplesmente é desprezado pela Procuradoria-Geral da República. Por que nós, cidadãos, por que nós, sociedade civil, por que os ministros do STJ, por que a Polícia Federal não começa agora a dizer o seguinte: o que está acontecendo? Por que não tem andamento aquilo que saiu de forma séria, de forma... Eu acho assim, foi extremamente importante aquele julgamento, foi um julgamento público, o relatório é público e não há nenhuma consequência. Isso é muito grave. Isso é, no meu ponto de vista, um ataque à estabilidade democrática e à credibilidade do Poder Judiciário, do Ministério Público Federal e daquela absoluta necessidade que nós temos de poder cobrar da autoridade constituída. Henrique. Cacá, eu queria te ouvir também a respeito do ministro Flávio Dino. Eu sei que você conhece tão bem como, né, um jurista, como um magistrado que foi e que agora tornou a ser novamente como integrante da Suprema Corte. O Flávio Dino vem botando para arrebentar com esse negócio da exigência de transparência no caso das emendas parlamentares. Ele está tentando, na verdade, parece, eu digo isso como jornalista, quero que você fale como jurista, como alguém do mundo, do universo do direito. Ele está tentando, de toda forma, uma correção de rota aí para acabar com essa avacalhação que se transformou o Brasil desde o Eduardo Cunha e que se aprofundou ainda mais a partir da presidência do deputado Arthur Lira na Câmara, de usar as emendas como a casa da mãe Joana e como um instrumento, como uma faca que é colocada com o seu gume apoiado contra o pescoço do governo, que se sente o tempo todo ameaçado. Ou ele libera, é o famoso passa o dinheiro. Eles ficam ali com a faca e ficam cobrando em cima. O Dino agora, hoje, bloqueou mais 4 bilhões né, de uma remessa aí de emendas, enfim, que iam ser destinadas a parlamentares, sobretudo do Centrão, e dinheiro que, segundo ele, não cumpria com o mínimo de transparência. Inclusive, ele classificou como tamanha, eu esqueci a expressão que ele usou, tamanha aberração institucional, uma avacalhação completa. Eu queria saber de ti o que você pensa dessa coisa do Flávio Dino agora dentro da Suprema Corte, já como ministro. Ele está agindo para essa tentativa. Claro que isso não devia ser função dele, deveria ter uma norma muito clara na lei que evitasse, amparasse, né, para evitar esse tipo de coisa. Mas eu queria saber como é que você vê essa atuação do Flávio Dino aí na tentativa de moralizar e trazer um mínimo de transparência para essa farra das emendas no Congresso. Henrique, quando o ministro Flávio Dino foi escolhido para o Supremo Tribunal Federal, no fundo, eu pensei assim, nossa, vamos perder um grande político. Porque o Flávio Dino foi um juiz excepcional, embora seja, na minha área de direito penal, muito reacionário e muito duro. Eu sou um crítico nas decisões dele,
mas é profundamente técnico e extremamente preparado. Quando ele foi para ser ministro da Justiça, ele fez um trabalho excepcional. E quando ele foi para o Supremo, eu pensei, no fundo, assim, olha, perdemos um grande político no momento em que o Brasil precisa de político. Porque a ultradireita, ela de certa forma, ela desprezou os cargos de político. Então é bom que a gente tenha um político como o Flávio Dino, tinha, à época, para poder fazer os enfrentamentos que ele fez no Congresso Nacional. Então eu tinha uma admiração enorme por ele como político. Mas devo reconhecer que estou absolutamente tranquilo e eu diria até feliz com a postura dele enquanto ministro supremo. Porque, enquanto ministro supremo, ele está cumprindo um papel que cabe ao Supremo cumprir. Você está dizendo, não deveria fazer? Não, deveria sim. O Supremo, Henrique, o Poder Judiciário é um poder inerte. Ele só age se provocado. Mas, sendo provocado, ele tem a obrigação de agir. Ele tem a obrigação de decidir. O Flávio Dino, como ministro supremo, a que eu presto as minhas homenagens e respeito muitíssimo, ele recebeu ações com absoluta gravidade e fez aquilo que, no meu ponto de vista, o juiz tem que fazer. Ele tomou decisões para fazer cumprir a Constituição. Aí nós pensamos, o ideal é que não chegasse a isso. O mundo ideal não existe. No mundo ideal, nós não precisaríamos ter um Supremo Tribunal que estivesse sempre apto a poder conter ou decidir essas pendências que existem. O Brasil tem andado muito mal na condução do poder legislativo. Durante o período em que nós tivemos um executivo fascista, durante o período do Bolsonaro, o poder legislativo foi cooptado pelo fascismo. Boa parte dos membros do poder legislativo estavam absolutamente cooptados. Então, eu julgo ser absolutamente fundamental as decisões que o ministro Flávio Dino tem feito. Claro, hoje eu conversei com pessoas do governo que disseram, mas também está penalizando o governo. É a vida. Você tem que cumprir a Constituição e, para cumprir a Constituição, você tem ritos que têm que ser cumpridos. O que o ministro Flávio Dino fez, claro, você pode discutir se isso era, nesse momento, o fundamental, o mais importante. Para mim, era. Eu acho que essa decisão, ao final do ano, no momento em que você tinha acabado de tomar o ministro tinha acabado de tomar outras decisões que não estavam sendo cumpridas na sua inteireza, significa o quê? Vamos viver uma decisão democrática. Tem que ser cumprida, tem que ser. Hoje o ministro Messias, a quem eu rendo as minhas homenagens, já deu uma manifestação dizendo que vai cumprir integralmente, assim que tem que ser feito. Agora, se você for ver a decisão do ministro Flávio Dino, é inacreditável, é o óbvio quase, que, assim, sem querer desmerecer a coragem e a profundidade da decisão dele, o que ele está dizendo é que tem que haver transparência, tem que saber para quem foi aqueles 4 bilhões e tanto, quem são as pessoas que estavam lá para receber. Isso é óbvio, claro, essa decisão ela se dá no bojo também de uma investigação criminal. Tem toda essa questão que está posta. Porque enquanto nós estamos falando aqui na imperiosa necessidade de cumprir a decisão e de aplaudir a decisão do ministro Flávio Dino, mas para o governo é ruim, isso é uma outra questão. Havia, na visão do ministro do Supremo Tribunal Federal, que eu acho que vai ter o apoio, se não unânime, em boa parte dos ministros do Supremo. E acho que tem que ter o apoio da sociedade brasileira e de nós que pensamos o direito de forma democrática. Eu acho que essa decisão é uma decisão importantíssima, que tem que ser cumprida, e se ela resvala, entre aspas, em algumas questões que o governo não gostou, faz parte do jogo. O que é mais importante é que o que ele busca, que é a possibilidade dessa acompanhamento de transferência obviamente, né, ser uma forma que você possa identificar, isso é um mínimo no Estado Democrático de Direito. Nós vivemos um momento extremamente estranho do orçamento secreto, de pessoas que podiam mandar no país de uma forma discriminada. Isso não vai acabar, mas é bom que o ministro Flávio Dino esteja tendo essa coragem institucional. Coragem que eu digo, coragem institucional. O ministro Supremo tem que fazer isso mesmo. Agora, claro, nesse momento, a gente não pode esquecer que a vida política ela é muito assim, tensa aqui em Brasília,
que está havendo uma investigação criminal. Hoje, pela manhã, foram emitidos 4 ordens de prisão. Não sei se é coincidência, mas quase sempre é do PL. As pessoas estão sendo investigadas e presas. São sempre, ou pelo menos até agora, pelo que eu pude ler, não quero ser leviano, são pessoas desse grupo de direita que sustenta o bolsonarismo, e eles simplesmente estão sendo presos por malversação de verba, por encontrarem o Flávio Dino, o ministro Flávio Dino cita, inclusive, isso na decisão dele. Você entra no gabinete de um vereador, de um prefeito, e encontra 200 mil reais, R$1 milhão, R$1,5 milhão de reais jogado pela janela. Ora, eu acho que nós temos que prestigiar, que apoiar. É muito interessante esse momento, assim. Uma decisão do ministro Supremo, que tem uma coragem técnica, que tem uma coragem cívica também. Nós não podemos deixar de elogiar. Foi muito bom que o ministro Flávio Dino... Eu já estou começando a achar muito bom que ele esteja no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que ele faz falta na política, mas nesse momento talvez seja mais importante ainda no Supremo Tribunal Federal. Muito bem, Cacai. Então, a gente tem alguns minutinhos, só queria um balanço seu aí, resumido, sobre esses primeira metade do governo Lula, né, 2 anos. O que você está achando? Olha, Miguel, eu tenho escrito e tenho pensado e discutido muito isso, né? Quer dizer, no dia 12 de dezembro de 2022, quando o Lula ganhou e veio fazer a diplomação dele aqui em casa, ele me disse uma coisa que me marcou. Ele disse, Cacai, eu não queria mais ser candidato, só fui porque eu era o único capaz de enfrentar o fascismo. Era a barbárie contra a civilização. E o Lula, com essa visão clara que ele tem do mundo, estava certo. Agora, é claro, para ganhar, Miguel e Henrique, ele teve que fazer um grupo amplo demais. Amplo demais. Eu me lembro que tinha aqui uma determinada pessoa, claro que eu não vou dizer quem, que se dizia que ia ser ministro, e o Lula brincou assim, reservadamente, vai ser ministro nunca. Foi ministro, é ministro. Ou seja, os grupos de apoio foram muito díspares. As pessoas que estavam naquele grupo apoiando ele, boa parte tinha o pé nas 2 canoas. Uma apoiava o Bolsonaro, outra apoiava o Lula. O Lula ganhou, passaram para o lado de cá. Mas então, eu imagino, eu não sou político, jamais faria política partidária, jamais ocuparia cargo nenhum. Sou político quando eu faço política com vocês aqui. Eu imagino como deve ser difícil você governar um país nessa hora, com um bando de ministros que não tem nenhum tipo de compromisso com a democracia, com um Congresso Nacional que, infelizmente, ainda está em parte cooptado, dependendo, às vezes, de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é muito complexo. Eu acho que nós avançamos muito, avançamos mais até do que eu esperava sobre alguns aspectos. Não tenho essa visão catastrófica que as pessoas têm da economia. Eu acho que porque as pessoas não levam em consideração. 10 milhões de brasileiros saíram do mercado da fome, da linha da fome. Para mim, isso é fundamental. Agora, claro, nós temos um problema econômico extremamente importante. Acho que o Lula trabalha para aquilo que ele sempre trabalhou. O Lula tem o Lula é um homem, no meu ponto de vista, de centro, talvez de centro-esquerda, e que tem uma visão social. Ele pensa no povo, ele pensa... É uma coisa incrível, aquilo que ele fala. Eu quero que a pessoa venha tomar café da manhã, almoçar e jantar. É simples, mas isso aí comporta 30 anos de estudo em Harvard, para você escrever um tratado e poder resumir isso numa frase única. E acho que nós merecemos agora sair desse impasse. Espero que o governo consiga enfrentar. Acho que o ministro Flávio Dino está tendo um papel fundamental neste momento. É assim que funciona a democracia, de pesos e contrapesos. Então, eu sou uma pessoa que acho que estamos chegando na metade do governo bem. O Lula, se tiver saúde e paciência, acho que saúde ele terá, passou por maus pedaços, ele vem aí para ser novamente candidato à presidência da República, para a gente poder espantar de vez o fascismo e talvez poder fazer um grupo, Miguel, que seja minimamente mais unido, mais próximo. Porque tem gente nesse governo que, sinceramente, estaria muito bem posto no governo Bolsonaro se ele tivesse eleito.
Muito bom. Muito obrigado, Cacá. Então, encerramos aqui. Eu desejo a você um Feliz Natal, próspero Ano Novo. Sem E dúvida. volte sempre aqui. Muito bom. Feliz Natal, Cacá. Um país melhor para todos nós, que é o que nós precisamos. Abraço grande.